Olá, eu sou o Leandro Fernandes e essa é mais uma dica de música. Quero aproveitar para pedir para você que está acompanhando as dicas para se inscrever no canal do YouTube e acompanhar por lá as dicas que são postadas. Nesta aula nós vamos aprender sobre acidentes musicais e sinais de alteração. Nós aprendemos na dica anterior sobre as distâncias entre os sons, aprendendo sobre tom e semitom, e aprendemos que na escala de Dó maior nós temos a seguinte distribuição: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aprendemos que os semitons estão entre as notas do Mi para o Fá e do Si para o Dó, e que para gravar mais facilmente você pode pensar que é entre as notas que terminam com o I e a próxima nota, Mi e Si, Mi para o Fá e Si para o Dó. E então nós aprendemos a como localizar as notas no braço do violão. Deixei uma tarefinha para vocês para que vocês pudessem preencher as notas no braço do violão e o resultado alcançado deve ser esse. Então nós temos todo o braço do violão preenchido. Mas você percebe que, como do Fá para o Sol, por exemplo, na sexta corda, eu tenho um tom, então sobrou uma nota ali que está sem nome. É justamente esses pontos que nós vamos preencher. Então é importante que nós entendamos da seguinte forma, que eu acredito que vai facilitar para vocês entenderem. A gente tem 7 sons musicais, 7 nomes de sons musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então nós temos 7 nomes. Mas quando você viu lá no braço do violão, você percebeu que eu distribuí em 12 casas? Ou seja, no violão a gente vai ter 12 sons para que possa chegar de novo naquele mesmo som inicial da escala. Então a gente tem 12 sons, na verdade, não é somente 7 sons que são os nomes que nós demos para as notas. Portanto, os acidentes musicais, eles são para nomear estes sons que estão sem nome entre uma nota natural e a outra. Então, entre o Dó e o Ré, nós temos um tom. Então, existe uma nota entre elas. O acidente musical vai servir para nomear essa nota, ok? Então, a partir disso, veja que entre o Fá e o Sol, na sexta corda, a gente tem um semitom aí no meio que está sem nome, do Sol para o Lá, e todos esses espaços em brancos. Então, a aula de hoje é para a gente tentar nomear tentar não, né? A gente vai nomear esses sons que estão sem nomes, ok? Quais são os tipos de acidentes musicais? Nós temos acidentes musicais basicamente de dois tipos. Um que aumenta, deixando o som mais agudo, e outro que diminui o som, deixando o som mais grave. Então, nesse sentido, nós temos o sustenido, que é o hashtag, mas chamem de sustenido na música, por favor. Sustenido, e nós temos o bemol. O sustenido, ele vai ser o que deixa o som mais agudo. Então, ele aumenta um semitom. E o bemol, ele aumenta um semitom. Ele diminui um semitom. Ele diminui um semitom, deixando o som mais grave. Portanto, quando falar em sustenido, você está deixando o som mais agudo. Quando você falar em bemol, você está deixando o som mais grave. Mas nós também podemos ter o afastamento de um tom, que é quando nós dobramos o acidente. Então, quando dobra o sustenido, ele, ao invés do jogo da velha, do hashtag, ele vai se tornar um X. Ele vai significar, então, que vai deixar o som um tom mais agudo. E o dobrado bemol deixa o som um tom mais grave. Tranquilo? São conceitos simples. Quando falar em sustenido, deixa um tom mais agudo, bemol deixa mais grave. O sustenido simples aumenta um semitom, bemol diminui um semitom, deixando mais grave, e o dobrado aumenta um tom ou diminui um tom, ok? Então, como isso vai se aplicar no violão? No violão, a gente vai ter, então, as notas que nós já localizamos, que são chamados de sons naturais, e a gente vai identificar, então, os sons com acidente. Se eu pegar o Fá da sexta corda e subir um semitom, eu vou encontrar, então, o Fá sustenido. Perceba que eu deixei esse Fá um pouco mais agudo, então deixei ele se torna, então, um Fá sustenido. Se eu pegar o Sol, ele vai se tornar Sol sustenido. O Lá, Lá sustenido. O Dó, Dó sustenido. O Ré, Ré sustenido. Perceba que do Si para o Dó eu pulei, mas isso é propositalmente. Muitas pessoas dizem que não existe o Si sustenido porque o Si sustenido seria o Dó. Isso a gente chama na música de enarmonia, mas eu vou abordar depois isso com vocês. Então, se eu continuar, eu vou ter então os bemóis. Os bemóis é quando eu retorno. Então, se eu pegar lá na sexta corda, na 12ª casa, o Mi e voltar uma casa, perceba que eu escrevi ali Mi bemol. O Mi bemol ele está na mesma casa, na 11ª, junto com o Ré sustenido. E assim vai acontecer com as outras notas que eu coloquei na parte de baixo. Em regra, você vai encontrar os bemóis na parte de baixo. Mas ali eu coloquei o Si sustenido, para que você saiba que existe o Si sustenido.
bem simples, você precisa pensar só o seguinte. Você pega o som, se você deixar o som mais agudo, em um semitom, ele se torna sustenido. E se você deixar o som mais grave, ele se torna bemol. Não importa o nome, não importa a nota que estava antes ou depois. Se você puxou e deixou o som mais agudo, sustenido. Se você voltou e deixou o som mais grave, bemol. Se foi um semitom, sustenido simples. Se foi um tom para frente, dobrado sustenido. Se foi um semitom para trás, bemol. Se foi um tom para trás, dobrado bemol. Tranquilo? E assim a gente consegue preencher então todo o braço do violão, localizando todas as notas no violão. Então, revisando, acidentes musicais basicamente possuem dois tipos. Eles são sustenidos, que aumenta o som em um semitom mais agudo, bemol, que diminui o som em um semitom para deixar mais grave, e eles podem ser dobrados, que vai ser o dobrado sustenido, que aumenta um tom, e o dobrado bemol, que abaixa um semitom, deixando o som mais grave. Então, siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, e se inscreva no canal do YouTube, e até a próxima dica.